programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, bom dia! É um prazer ter a sua companhia no Outras Palavras. No programa de hoje você acompanha uma conversa no bloco Educação em Debate sobre os fatores que evidenciam por que o IDEB não pode ser a única forma de analisar a qualidade da educação básica. Na atualidade, a urbanista Hermínia Maricato, professora da USP, diz que a vida nas grandes cidades está ficando cada vez mais insuportável. Tire dúvidas com o departamento jurídico do Sindiúti. De Brasília, você vai ver as notícias da CNTE. Acompanhe agora a conversa entre a professora e coordenadora geral do Sindiúti, Beatriz Cerqueira, e a professora do Departamento de Ciências Aplicadas à Educação da FAI-UFMG, Flávia Pereira Xavier, sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, um dos principais parâmetros para medir a qualidade do ensino e a melhoria da aprendizagem. Educação em Debate. Somos bombardeados por propagandas do governo do estado falando das altas notas do IDEB das escolas estaduais. Afinal de contas, o que é IDEB? O governo está certo ao fazer tantas peças publicitárias? Para conversar sobre isso, nós convidamos a professora Flávia Xavier. É um prazer recebê-la. Flávia é professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e do Núcleo de Pesquisa sobre Desigualdades Educacionais. É um prazer recebê-la, Flávia. O prazer é todo meu, eu agradeço essa oportunidade. E o IDEB, ele é um indicador importante que é para a medida da qualidade da educação básica brasileira. Esse indicador, ele foi pensado e implementado a partir de 2007 com dados que pudessem traduzir um pouco sobre o desempenho escolar dos alunos em matemática e em leitura e as taxas de aprovação desses alunos. O IDEB ele é um indicador sintético, portanto, ele resume essas duas medidas, que é de desempenho e de aprovação. Entretanto, ele apresenta alguns limites. Esses limites residem na própria forma de cálculo desse indicador, que é o que é importante a gente pensar um pouco e fazer uma análise mais crítica a respeito dele. E o Estado trabalha com essa ideia de nota, né, Flávia? E dá à população uma ideia, então, de que a nota, o número, quer dizer que nós estamos bem. E explica pra gente essas desigualdades, é assim mesmo? Essa nota se traduz na qualidade? Bem, então a gente tem que primeiro pensar que o IDEB é um produto, ele é uma multiplicação de dois outros indicadores. O primeiro deles, que é o indicador de desempenho, ele é a nota do aluno na Prova Brasil, que é uma prova aplicada a todas as escolas públicas, aos alunos de todas as escolas públicas de ensino fundamental no Brasil. Esses alunos fazem testes padronizados de matemática e testes padronizados de leitura. Essas notas, a partir dessas notas é feito, portanto, para a composição do IDEB, uma média dessas notas de matemática e de leitura. Essa média é multiplicada pela taxa de aprovação em cada escola, né, no fim de cada segmento. Essa multiplicação, o produto dessa multiplicação vai ser um indicador que a gente chama, portanto, de IDEB. O grande problema é o seguinte: quando nós padronizamos, tiramos uma média do desempenho da nota de matemática e da nota de leitura, nós estamos supondo que os alunos têm desempenho muito parecidos nessas duas áreas, e isso não é verdade. Como as escalas são diferentes, portanto, a gente supõe, o IDEB acaba tomando como suposição que os alunos brasileiros vão melhor em matemática do que em português, em leitura, e isso não é verdade. Né? Justamente o que a gente vê é o contrário. Em segundo lugar, um outro complicador nessa história toda é justamente o fato da gente trabalhar com médias. Né? Se a gente está trabalhando com a média de uma escola, a gente está dizendo que os alunos daquela escola, eles são
plenamente traduzidos ou descritos pelaquela média. Só que na concepção que o próprio IDEB foi criado e que outras medidas em avaliação têm sido pensadas, é que a gente não pode tomar simplesmente a descrição da escola por aquele seu aluno típico. Isso causa distorções. Isso quer dizer que se a gente estiver preocupado com o direito à educação, que é um direito subjetivo, a gente tem que observar o cumprimento desse direito para todos os alunos, e não para a média desses alunos. Então, esse é um primeiro ponto bastante importante e que se deve observar. Uma segunda questão, e que você me perguntou, a respeito desse uso do exemplo de uma nota escolar, por exemplo, de 0 a 10, e isso seria, portanto, a escala dessa variação do IDEB. Isso é complicado. Vamos imaginar a seguinte situação. Uma escola, para ter um desempenho igual a 10, todos os seus alunos deveriam ter tirado total nas provas de leitura e nas provas de matemática. Todos os seus alunos. E para tirar uma nota 0, também todos os seus alunos igualmente deveriam ter tirado 0 em leitura e 0 em matemática. Isso empiricamente é muito improvável acontecer. Então, quer dizer que essa escala de 0 a 10 do IDEB é uma escala não observável empiricamente, com uma probabilidade muito pequena de acontecer. Tá certo? Então, quando a gente diz que um IDEB 4, um IDEB 5, na verdade, a gente, numa ideia de nota escolar, a gente diria que essa nota é muito mediana, tem inclusive uma nota não muito boa, né? Mas para o IDEB essa nota, na verdade, é muito boa, dado que a boa parte das notas que as escolas apresentam estão entre 2 pontos e 8 pontos. Então, não é uma boa comparação que a mídia acaba sempre usando, essa comparação da nota do IDEB com uma nota escolar, de boletim escolar. Flávia, você tocou num ponto que chama atenção, né? O IDEB, então, é a questão da prova, associado à aprovação. Então, um sistema que impõe a aprovação automática, ou que limita a condição do professor de uma avaliação do processo de ensino-aprendizagem e, portanto, da retenção daquele aluno. Se o sistema inibe isso, ele influencia no resultado do IDEB de alguma forma, ou seja, quanto mais o professor perde a autonomia em relação à avaliação daquele aluno, da aprovação ou da retenção, ou da progressão continuada, se ele perde essa autonomia, o sistema está interferindo nessa média. Estou correta nesse raciocínio? Sim, dado então que o IDEB é essa composição, essa multiplicação de 2 outros indicadores, ele vai ser afetado por mudanças em um desses indicadores. Então, quanto maior a taxa de aprovação numa escola, maior o IDEB daquela escola. Quanto maior a média de desempenho dos alunos daquela escola, também maior o IDEB. Então, o IDEB ele vai aumentar de acordo com o aumento desses 2 indicadores. Para a gente pensar nisso, é importante a gente imaginar que pode ser que uma escolas diferentes possam ter a mesma nota do IDEB, mas elas podem ter variações em relação às suas taxas de aprovação. Quer dizer que uma escola que aprova menos, ela tem que ter um desempenho melhor para atingir o mesmo IDEB que outra escola que aprova mais atinge, né? Então, essas variações elas vão acontecer. Essa ideia de se trabalhar com compensações, isso é muito complicado, porque, na verdade, a gente poderia compensar um desempenho pior com uma aprovação mais alta, né? Essa é uma outra compensação que esse indicador faz, além da outra questão que eu já mencionei anteriormente, que uma escola ela poderia sistematicamente investir nos seus alunos melhores para elevar a nota média daquela escola. Esse é um outro problema. Quando a gente toma a média desse indicador, a gente pode não estar analisando com cuidado as diferenças que ocorrem dentro das escolas, que é o que a gente tem feito muito hoje na universidade, que é pesquisar justamente as questões relacionadas às desigualdades intraescolares,
Porque a gente pode ter alunos frequentando as escolas, estão presentes na escola, mas eles não estão aprendendo. E não é um aluno, não é um grupo, não são grupos aleatoriamente que não aprendem. São grupos socialmente definidos que não aprendem. Então, são grupos, são os negros, os alunos com menor nível socioeconômico. Então, são aqueles grupos já em desvantagem social que a gente percebe que recorrentemente estão em desvantagens escolares também. Flávia, uma questão que eu acho que a população também não sabe, que os alunos não são obrigados a fazerem a prova. Não é necessário 100% de frequência no dia da prova. Explica isso pra gente. Para calcular o IDEB, o INEP toma o seguinte princípio: pelo menos 50% dos alunos têm que estar presentes no dia da prova. Dada essa condição, ele calcula o IDEB para essas escolas. Se uma escola tem uma presença muito baixa naquele dia da prova, não é calculado o IDEB. Mas se 50% dos alunos estiverem presentes, sim. Sim. Continuamos a conversa com a professora Flávia no nosso próximo programa. O jurídico do Sindiúti esclarece sua dúvida. Fique ligado. Tira dúvidas. Se um funcionário do Estado, no caso até o professor, se ele receber em contra-cheque e em depósito bancário um valor determinado e logo em seguida ele recebe uma correspondência do Estado falando que ele tem que devolver esse valor, o funcionário está obrigado a devolver esse valor? Para esses casos, o servidor não está obrigado a devolver os valores supostamente recebidos maior pelo Estado de Minas Gerais. De acordo com o entendimento do STJ, o servidor não está obrigado a devolver, uma vez que está amparado pelo princípio da boa-fé do servidor. Então, nesses casos, recomendamos que compareça ao departamento jurídico para que possa ajuizar sua ação conosco. Saiba o que pensa o trabalhador da educação em Minas. Profissão educador. Meu nome é José Neudo Rodrigues Soares, trabalho na Escola Estadual Povoado Frente 3, no Projeto Jaíba, e fico indignado com a quantidade de profissional que trabalha no turno vespertino. Somos 2 funcionários para dar conta de preparar a merenda para mais de 250 alunos e deixar a escola limpa para o turno seguinte. O mesmo funcionário que faz a merenda são os mesmos funcionários que limpam os banheiros de toda a escola. A urbanista e professora da USP, Hermínia Maricato, diz a outras palavras que a vida nos grandes centros urbanos tem se tornado um caos a cada dia e a especulação imobiliária é uma das grandes responsáveis por isso. Atualidade. As cidades, especialmente os grandes centros urbanos, estão passando por sérias crises. Qualidade de vida insuportável, transportes caóticos, dificuldades de ir e vir, insegurança, enfim, são diversos os fatores que afetam tanto a vida dos moradores quanto o meio ambiente. E para falar sobre essa realidade, esteve recentemente em Belo Horizonte a urbanista e professora da USP, Hermínia Maricato. Ela veio participar do ciclo de debates Reforma Urbana, realizado pelo jornal Brasil de Fato, Movimento dos Trabalhadores Desempregados e editora Expressão Popular, e abriu um espaço em sua agenda para falar com outras palavras. A vida na cidade está insuportável e é muito impressionante como a política urbana é invisível no Brasil, não é? Como não se privilegia, como não se trata como uma questão fundamental a política urbana. A política urbana ela tem na mobilidade, no uso e na ocupação do solo, os 2 eixos fundamentais. E eles são bastante ignorados no Brasil. Eu diria que nas últimas 3 décadas, nós estamos, a partir de junho de 2013, começando a encarar a política de mobilidade urbana. Mas a política fundiária urbana, nós ainda não começamos a decifrar. As câmaras municipais, vamos considerar
A Constituição Federal de 88, ela dá aos municípios a competência sobre o uso e ocupação do solo, sobre o saneamento básico, sobre o transporte urbano. No caso de regiões metropolitanas, a competência é do legislativo estadual e do governo estadual. O que nós temos é uma total invisibilidade dessa questão, não só por quem tem o dever de tomar decisão. Eu diria que a própria sociedade, ela suporta muito e ela conhece pouco. Então, o que nós temos é, as nossas cidades são um grande negócio na mão de poucos. Ou seja, alguns lobbies muito bem organizados funcionam para levar cidades em determinado caminho, né? Que não é o caminho que beneficia a maior parte da população, definitivamente. Não é o caminho do direito à cidade, da democratização urbana. É muito mais o caminho de quem tem lucro com a construção das cidades. Então, entre quem se beneficia, quem lucra com a construção das cidades e quem vive as cidades, não é? Entre valor de uso e valor de troca, existe uma contradição, né? Existe uma oposição. Então, eu diria que os próprios sindicatos, os próprios movimentos sociais deveriam se aprofundar no conhecimento da cidade. Evidentemente, a mídia no Brasil, ela é, atualmente, principalmente, ela é tocada pelos grandes anúncios imobiliários, pelos anúncios da indústria automobilística, então, dificilmente, ela contrariaria os grandes interesses que hoje comandam o crescimento das cidades, não é? Expulsando a maior parte da população para fora das cidades. E, sem dúvida nenhuma, eu diria que as três forças que comandam hoje o crescimento das cidades são a indústria automobilística, que contraria o interesse do transporte coletivo, o capital imobiliário e o capital de construção, que a gente chama de construção pesada ou construção de infraestrutura urbana, não é? E isso tudo em consonância com as campanhas eleitorais, com o financiamento das campanhas eleitorais. Estudando as cidades brasileiras e tendo sido secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano da cidade de São Paulo, durante o governo Erundina, tendo criado o Ministério das Cidades, participado da criação, eu diria que nós estamos no momento em que nós estamos vivendo uma verdadeira tragédia nas cidades brasileiras, em que a função social da cidade, que é o previsto na Constituição brasileira, a função social da propriedade previsto na Constituição brasileira e no Estatuto da Cidade, o interesse público, o interesse social, eles estão em plano absolutamente secundário nas cidades brasileiras hoje. Vamos a Brasília com as notícias da CNTE. Momento CNTE. Toda a legislação da educação básica na palma da sua mão. O Conselho Nacional de Entidades da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação lançou um aplicativo que permite acessar de maneira rápida e a qualquer momento as leis que existem sobre o assunto no Brasil. O aplicativo Legislação CNTE oferece o conteúdo de mais de 100 leis, pareceres e resoluções com atualização automática. Em legislação educacional, é possível pesquisar sobre carreira e formação de profissionais, legislação para funcionários da educação, currículo do nível básico, educação profissional e tecnológica, filosofia, sociologia e religião, relações étnico-raciais, educação de jovens e adultos, educação à distância, especial, do campo, indígena, ambiental e ainda educação e direitos humanos. Em legislação profissional, há um menu para buscar informações sobre planos de carreira e direitos no trabalho. Desenvolvida pela CNTE, a ferramenta permite acesso direto a todas as leis federais, com sistema de busca por número da lei, ano ou palavra-chave. Tudo muito simples e rápido.
Acredito que isso seja um avanço muito importante, não só na vida do professor, mas também na vida do dirigente sindical, em mesa de negociação, em qualquer espaço onde ele estiver. Com seu telefone e acesso à internet, ele pode ter a legislação atualizada de imediato no seu celular, né? Essa é muito importante, né? Eu acho que é um avanço importante que a CNTE vai estar lançando e vai estar disponibilizando para todos os professores da educação básica do nosso país. Um trabalho inovador, né, que tem um caráter que pode ser levado adiante. Isso é um avanço, quer dizer, se souber usar, saber usar o aplicativo, aplicar o aplicativo, pode ser utilizado em favor das crianças, em favor dos professores. Gratuito, o aplicativo pode ser baixado para os sistemas Android e iOS nas lojas Google Play e App Store. Saiba mais no site da CNTE, www.cnte.org.br. No Momento CUT Minas, saiba o que é uma convenção da Organização Internacional do Trabalho. Momento CUT Minas. O que é uma convenção da OIT? A OIT é a Organização Internacional do Trabalho e ela procura estabelecer normas para humanizar o mundo do trabalho, desde a sua origem. Como que ela faz? Todos os anos, e isso ela faz desde a sua fundação, ela estabelece uma norma, como se fosse uma lei votada e decidida na plenária anual da OIT, que procura orientar os países de como é que nós poderíamos humanizar esse mundo do trabalho. Por exemplo, nós temos as convenções que garantem direito sindical, direito à liberdade sindical, direito das mulheres, direito de jovens, leis que procuram combater o racismo no mercado de trabalho, leis que punem governos e empresários quando desrespeitam a organização sindical. Portanto, cada país, a partir do momento que a OIT decide uma convenção, se o país acata a convenção, ele é obrigado a cumpri-la. O país não pode, ele não é obrigado a acatar a convenção, mas a partir do momento que ele acata, ele não pode descumpri-la. Se ele descumprir, cabe denúncia à conferência anual da OIT. Por isso que nós achamos que a OIT talvez seja um dos mais belos organismos que nós temos, porque é um dos poucos organismos onde nós falamos, onde nós atuamos, onde nós decidimos questões orientativas para o mundo do trabalho, sempre com aquela visão de humanizar o mundo do trabalho, para fazer com que não prevaleça nas relações entre o capital e trabalho apenas aqueles que têm a lógica do capital, mas aqueles que têm, acima de tudo, a democratização nas relações de trabalho, as relações mais humanas e procurando, acima de tudo, garantir direitos para a classe trabalhadora, seja ela de homens, mulheres, jovens, crianças, etc. Conversamos com Frederico Melo, o Fred, ele é técnico do DIEESE na subseção da CUT Minas. Fred, um prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer é meu, Beatriz. Bom, nós vamos iniciar agora uma série de discussões sobre a terceirização. E aí a principal pergunta, Fred, o que é terceirização? Olha, terceirização é um conceito simples, mas que tem uma realidade muito diferenciada. O conceito é o seguinte, é uma transferência de umas atividades que uma determinada empresa faz com seus trabalhadores para uma outra empresa que passa a fazer essas atividades com os trabalhadores contratados por ela. Então, esse é o conceito mais firme, consequente de terceirização. Mas, na verdade, a gente tem vários tipos de terceirização. Alguns muito precarizantes, caminhando para situações análogas à do trabalho escravo, e outros com uma precarização menos aparente. Então, a realidade é muito diferenciada sob esse conceito da transferência dessas atividades para trabalhadores de uma outra empresa realizarem. Você pode citar alguns exemplos para a gente? Posso. Olha, na verdade, a terceirização não é um processo recente na economia brasileira. Ela começou há muito tempo, agora até a década de 80 ela era impedida ou era dificultada pela legislação brasileira. Ela era permitida apenas no setor de alimentação, vigilância, então alguns poucos setores poderiam ser terceirizados. A partir do início da década de 90, a terceirização, os processos de terceirização no Brasil se aceleraram. Várias empresas e instituições passaram a terceirizar.
Então, a gente tem, por exemplo, o correspondente bancário. O nome, aparentemente, as pessoas não conhecem, mas quando você vai numa agência lotérica e paga uma conta de luz, essa agência lotérica ela é um serviço terceirizado de um banco. Porque, na verdade, quem deveria receber a conta de qualquer empresa, seja de luz, de água, seria o banco, né? Mas, nesse caso, foi terceirizado para a lotérica. Fred, por que as empresas terceirizam? Olha, por vários motivos, mas eu diria que esses vários motivos eles podem ser agregados em três causas principais. Primeiro, as empresas querem ter flexibilidade. Depois eu vou explicar um pouquinho disso. O segundo, elas querem reduzir custos. E o terceiro é que elas querem controlar os trabalhadores, controlar o movimento sindical, a organização dos trabalhadores. Bom, e tanto o controle dos trabalhadores, quanto a redução de custos, quanto a flexibilidade, elas se dão contra os trabalhadores. Os trabalhadores perdem com o aumento de ganho de flexibilidade das empresas, perdem com a redução de custos e perdem porque têm mais dificuldade de se organizarem. Bom, Fred, para as pessoas entenderem o que seria essa flexibilização e essas outras questões relacionadas aos motivos pelos quais as empresas terceirizam. Olha, a empresa ela quer ter flexibilidade para, quando ela vende mais, ela tem mais mão de obra, quando ela vende menos, ela tem menos mão de obra, e fazer os ajustes de pessoal. E a terceirização permite ela fazer esses ajustes de maneira mais fácil. Então ela ganha com isso, a empresa ganha com essa flexibilidade, ela contrata quando precisa e demite quando não precisa mais. Na verdade, é uma relação contratual com uma outra empresa. Mas para o trabalhador é uma perda. É uma perda porque ele precisa ter um trabalho que permita-o sobreviver e a sua família ao longo do tempo e não ficar sujeito a esses períodos intermitentes de relação de emprego com as empresas. Em relação à redução dos custos, os trabalhadores terceirizados, em sua grande maioria, recebem salários menores, têm menos direitos e, no final das contas, as empresas que utilizam o seu serviço por meio da empresa contratada pagam menos para esses trabalhadores. Então, tem uma redução de custos por meio da redução de direitos e da remuneração dos trabalhadores. E, por fim, o controle dos trabalhadores é porque a empresa que antes tinha que lidar com um sindicato, quando ela terceiriza algumas de suas atividades, esses trabalhadores terceirizados têm uma outra entidade sindical representativa, às vezes com uma outra database, com uma outra dinâmica sindical, e aí acaba que a base da empresa, a base de trabalhadores fica fragmentada e muitas vezes a empresa joga um trabalhador contra o outro, um sindicato contra o outro, dificultando a ação unitária da classe trabalhadora e o avanço da organização e das conquistas. Continuaremos essa conversa com o Frederico sobre terceirização no próximo programa. Fique agora com o quadro de humor de Rômulo Garcias.